Exatamente, já estamos em cena. Então, pessoal, isto então, como nós combinámos, é uma gravação para os nossos patrons e subscribers, onde vamos ter aqui uma pós-conversa da sessão e da campanha Novo Mundo, onde cada um dos jogadores presentes, o Bruno hoje não pôde estar, infelizmente, também o shopper dele, coitadinho, né? E então cada um dos jogadores irá certamente poder falar sobre o que é que achou interessante no sistema, na campanha e não só, e com outras coisas. Podemos falar, ou seja, isto é mesmo uma conversa informal e para nós é tipo, e não estamos em stream, por isso é uma gravação, é fingir que ninguém nos ouve. Pá, gostaram? Em termos de para começar aqui a conversa, gostaram da campanha? O que é que gostaram mais em termos, não é, deixando o sistema de lado, olhando só mesmo para a campanha e do que nós conseguimos aqui construir, o que é que gostaram mais e o que é que gostaram menos? O que é que gostariam de ter visto mais bem explorado ou menos, para eu saber e aprender como mestre de cerimónias? Eu simplesmente gostei da possibilidade de me ter sido possível criar a Ashe. Ok. É giro porque eu recordo-me que há um mês atrás, não é? Quando tu disseste, eu tenho um conceito de uma personagem, não sei se é possível, porque é complicado. E uma coisa gira é que eu vejo a Ashe uma personagem completamente Apocalypse World, dentro do sistema, super eficaz, porque desde o momento em que nós temos um stat chamado Weird, não é? Pá, abre toda uma manopla de possibilidades. Eu quando falei na questão Espetacular. do não saber se seria possível, né, no sentido de retratar mecanicamente a questão da esquizofrenia. Uhum. O que, O Weird ajuda-me imenso. exatamente, o Aliás, Weird ajuda. até no próprio Fury Road, não é? O Mad Max, que tem o que é funcionalmente Open Your Brains, quase, tem visões, não é? É um bocadinho. É uma coisa engraçada, é que tu podes tratar o Open Your Brain de muitas maneiras. Podes ir mais para o lado Sim. sobrenatural, menos. Eu, por exemplo, eu acho que a minha campanha de Apocalipse World é muito mais terra a terra do que esta foi, mais Mad Max, misturado com um pouco de Dune, mais. E o jogo tem com um tom um bocadinho diferente. Sim. E eu acho que isso é interessante poder permitir isto. Mas sem querer interromper-te, que se calhar não tinhas acabado de falar, Daniel, uma das coisas que eu achei muito gira aqui do ponto de vista da história foi exatamente as vossas personagens. Okay? A maneira como se desenvolveram as vossas personagens, elas puderam ser tratadas. Acho que o sistema facilita também uma coisa muito boa, que é um pouco a exploração do diálogo interno das personagens com elas próprias, ou do diálogo com outros a determinados níveis mais subtis. Vês isso nos moves de Sharp e do Weird, não é? Eu consigo explorar facetas da Ashe, o seu diálogo interno e subtilezas na relação que ela vai tendo, por exemplo, com o Phoenix Fred, quando ele está a ajudar, colocando-lhe a mão no ombro, que este sistema potencia, que eu acho que é delicioso. Acho que é uma das coisas que eu gosto mais. Permite contar histórias como tu vês em séries, por oposição a histórias mais tradicionais de ir para masmorras, derrotar dragões e buscar tesouros, não é? Permite-te ter essa capacidade. Mas eu gostei muito das vossas personagens e acho que o Oliver, passei a gostar muito do Oliver nesta sessão em que ele, lá está, eu não planeei nada para o Oliver, eu segui um bocadinho os trâmites e a partir do momento, e comecei a descobrir realmente quais é que eram as motivações dele, o que é que estava a acontecer, os moves que ele ia escolhendo, o que é que lhe ia acontecendo, e pelo menos eu fiquei, para mim, eu estive a descobrir o Oliver também enquanto personagem. Como descobri as vossas. Ou seja, este jogo permitiu-me fazer isso. Aliás, eu sinto que até uma grande filosofia do sistema e de quem fez o sistema, do Vincent Baker, não é? Ele tem muito esta filosofia do play to find out, não é? What happens. Ou seja, jogar para descobrir a personagem, jogar para descobrir o que acontece. Se tu quiseres uma versão mais portuguesa, para ser maravilhado. Exato. Nós jogamos para nos maravilharmos. Exato. Jogar para ser maravilhado. E o maravilhamento foi exatamente o sentimento que eu tive
em 1983, 4, quando pego pelas primeiras vezes umas fotocópias de uma coisa que se chamava Dragon Quest, que era um mundo de roleplay que me abria potencialidades de fantasia, de imaginação, de partilha de imaginação com os outros, de criar personagens que eu não fazia a mínima ideia que existiram. E depois com a Dungeons and Dragons, hoje em dia centenas de jogos que entretanto passaram pelas mãos, é a possibilidade de tu realmente acederes a estes mundos, e eu acho que é realmente uma maravilha. E este jogo, eu maravilhei-me com a Ash, maravilhei-me com o Phoenix Fred, também me maravilhei, apesar de uma maneira talvez diferente, porque jogou de uma maneira diferente, com o Chopper, com o JX, e depois não tive uma última sessão, não é? E, portanto, não. Mas, e maravilhei-me com o Oliver, esta sessão, sobretudo. Eu também. Mas atenção, porque também o Vincent Baker, quando faz este jogo em particular, este jogo também tem algumas limitações, e uma delas é que as primeiras sessões são sessões de build-up. Exato. Portanto, demora algum tempo. O que nós fizemos agora não é suposto acontecer já. Muita coisa. Yeah. Sim. Ou seja, não é o ponto forte do jogo. Não. O ponto forte do jogo é mesmo quando é jogado, as coisas são levadas com um pace diferente, como se fosse uma série. Sim, quando há aquele build-up mais dramático, mais intenso, para depois na sexta, sétima e oitava. As relações entre NPCs, os personagens, os triângulos. Sim, vários triângulos. Sim, e depois na sétima, oitava sessão, todo este drama, todo este build-up que está a acontecer, começar a entrar em conflito, e é um caos brutal. E é um maravilhismo espetacular, como aconteceu. Pronto, eu tive essa oportunidade de jogar com o próprio Thalassa, e temos várias sessões, e aquilo foi fazendo um build-up brutal até que chegou a um ponto e percebeu-se que é que realmente eram protagonistas, que eram personagens secundários ou não, que também é um bocado... Depois se calhar uns de nós vão ser protagonistas, outros de nós vão ser antagonistas. Sim. E Exatamente. E é giro como... Diz. Eu gostei muito das personagens, gostei muito do desenvolvimento das personagens e da relação. Pronto, só que o que eu acho é que foi tudo feito muito à pressão, no sentido em que teve de ser tudo. Foi no constrangimento disto ser um show, pronto, e é aquela diferença. No formato do programa. No formato do programa é aquela diferença porque há diferenças entre jogar em casa só para nós e jogar para mostrar. Agora deixa-me dizer uma coisa. Eu neste momento estou a ler e a preparar o Star Wars e o Warhammer Fantasy Role Playing para mestrar. Tenho em carteira o James Bond, tenho em carteira o Aquelarre. São todos jogos que eu quero e que eu estou com muita vontade, estou com pica, não é? Itching para mestrar. E de facto este jogo é diferente dos outros. Não quer dizer que eu não gosto, que eu não me divirta, nada disso. Mas eu não posso dizer que consigo fazer as mesmas coisas, porque eu não consigo fazer 10, 12 cenas em que muda tudo, em que é um twist atrás de twist, em que de repente como... Isso que estás a dizer acontece dentro da cena. Quando no episódio passado tu não estavas cá, mas o JX começou com... Apareceu quem era? O gajo do Morbius, lá tipo um braço direito do Morbius aparece, e a cena começa com o JX a esmurrar o gajo. A cena começa assim, com o GX a esmurrar o gajo. A cena acabou com o GX a dar-lhe uma mota. Agora tu repara bem o que... Tu perguntas, mas espera aí, como é que isto... A dar uma mota e o gajo do Morbius ser fã do GX e gostar do GX. Sim, mas isso até era capaz de fazer, repara. O que eu não sou brutal. capaz de fazer, se calhar, é preparar características de NPCs, uma série de ver. Sim. Eu estava a falar do sistema, não de ti. É que os moves permitem-te fazer momentos dramáticos que realmente têm um impacto na ficção, e esse impacto pode levar a ficção para lados muito... Aliás, como aconteceu aqui várias vezes, que tu até, é muito engraçado, como mestre, de vez em quando és bombardeado com resultados negativos por parte dos jogadores, e tens quase de recuperar o fôlego, porque tens de estar sempre a mudar o sentido da narrativa por causa dos resultados negativos, porque
se o resultado é 10 mais, é mais ou menos o que o jogador pretendia fazer, não é? E é Não dá fácil muito- de É avançar. relativamente fácil de gerir. Os 7 a 9 também, no meu entender, também são relativamente. Sim. Mas quando levas em catadupas resultados de 6 menos, são resultados catastróficos e que tens de fazer o teu pior, e depois o teu pior, e depois o teu pior, e depois o teu pior. Isso é muito aliciante, mas exige mais de ti, porque tens de puxar pelos neurónios e isso é muito mais criativo. Claramente. Aliás, acho que aí é a parte onde o mestre de cerimónias realmente brilha, não Tem que brilhar. Tem que brilhar, porque tem que fazer coisas mesmo absurdas. Eu nunca pensei, nunca me passou pela cabeça que hoje uma personagem, se fosse deixar a humanidade para trás e em vez de se ligar às máquinas como eu pensaria que o Oliver ia fazer, ia se transformar máquina, não é? Não, foi para lá disso. Ele aceitou o alienismo daquela molécula e ele foi. Eu se quisesse programar isto, não corria tão bem como. Porque o Oliver é um playbook, que é um playbook muito. Como Xavier, Exato. na realidade, ele pode fazer, numa campanha de longo prazo, ele pode fazer muita coisa, não é? Pode mudar sensivelmente até a própria estrutura, porque isto foi a própria estrutura do mundo, não é? Na realidade, ele é uma pessoa inventiva, mas era uma pessoa muito curiosa, era uma pessoa que queria sair fora, aliás, porque foi o Phoenix Fred, não é? Que o viu a olhar para o horizonte, através não havia horizonte, não é? Eu peguei em tudo isso dele para construir, para construir, e ele tinha uma ambição, que ele achava que as respostas estavam lá fora e o futuro da humanidade estava lá fora. Lá fora e ele mesmo. Lá fora mesmo. E o Kojima, ele era completamente anti o ditador Kojima, Exato. que era uma pessoa que queria utilizar a tecnologia para safar-se ele próprio. Ele queria, o Oliver não estava preocupado em safar ele próprio, estava preocupado em safar a humanidade. Todos. Ele era o contrário do Kojima. Aliás, Kojima era branco, ele era preto, ele era suposto ser um anti-Kojima. É giro. Tudo o que ele fez foi com essas motivações. Eu em certa parte gostaria muito de ter visto o Oliver sair do planeta fora. Tinha música, aliás, tinha aqui uma música para se. Aliás, o Oliver, sem nós querermos, estava à beira de conseguir, depois a Ash não permitiu, e se calhar a bem da humanidade, não é? Mas ele estava à beira de conseguir uma coisa, ele queria salvar a humanidade, não estava à beira de conseguir uma coisa que era um sonho que se calhar todos nós eu já pensei, que é um dia destes vamos acabar, mas ele não ia acabar, ele ia continuar, ele ia fazer esta epopeia, ele estava a garantir a imortalidade dele, não é? E o desenvolvimento da raça humana, ele ia saber as respostas às perguntas que eu nunca irei saber, nós em princípio não queríamos saber, numa perspectiva, enfim. Uma perspectiva mais esotérica. Laica e, ou seja... Star Child. Mas ele realmente ia ter um futuro brilhante. Mas eu não levo nada a mal o Daniel por ter-lhe tirado esse futuro brilhante. Não, é mesmo assim. É mesmo assim, a ficção. Eles acabaram, é muito engraçado, porque a Ash e o Oliver acabaram por ficar antagonistas um do outro, mas pela força das circunstâncias e dos lançamentos dos dados. Claro. Porque eu podia ter feito outra coisa que não fiz, porque ao fazê-lo desta maneira eu ia estragar completamente o jogo, porque eu, como tenho um improvement para fazer, eu tinha uma das habilidades que é You retire your character to safety. Não, mas isso não estragava o jogo. Era outra normal. história da... Agora, a questão era saber se isso fazia sentido para a Ash. A questão é essa. Pronto, é estragar nesse sentido. É porque era... Mas então não estraga. Como é que a Ash ia sair em segurança? Trazer o Fred comigo, uma vez que estávamos apertados no espaço. Mas é que a questão é que o objetivo da Ash, ou melhor, o teu objetivo, Daniel, a jogar a Ash, não é, tens aquela opção, não é? Mas de acordo com a ficção, tu não criaste a personagem para ter essa não era o desejo dela. Portanto, para que é que vais fazer um avanço se não é o desejo da tua personagem? Exato. Ou melhor, pelo menos naquele contexto, não é? Em que estava. Porque senão faria sentido. Por exemplo, eu nunca poderia... Exatamente. Se o Phoenix Fred fizesse isso, talvez pudesse, eventualmente, fazer mais sentido, porque o Phoenix Fred, pelo menos inicialmente,
era um bocadinho o anti-herói, o egoísta, mas olha, mas é que foi abrindo. mas não é? ele agora, o Phoenix Fred deu mares Claro. e permite, Sim, corrige-me se estiver errado, Joaquim. O Phoenix Fred agora deu mares de que estava ali a dar numa de óculos. Ali tipo a começar a querer mexer com pessoas, ali a mexer com a esperança, com a fé, um bocado, na verdade, não é? Sim, exatamente. Eu no início tinha a ideia de fazer o Phoenix Fred um gajo assim um bocadinho para o estranho, não tanto atraente, mas mais weird. Mas ainda não sabia bem como o fazer. Quando começaram a picar para ir para o lado do weird, lembrei-me de que, posso começar a utilizá-lo como um vínculo de religião, de fé. Foi muito giro. Foi a parte do Santo Sena. Yeah. Exatamente. Então lembrei-me do Santo Sena. Tão bom. E comecei a evoluir exatamente nesse sentido. O weird dele é ele acreditar em algo maior do que ele. É acreditar que há divindades, que há santos, e que esses santos conseguem falar com ele se ele for merecedor disso, se ele for um bom seria uma evolução espetacular para a personagem, desculpa lá. Passar de driver para o óculos. Era espetacular. Era um arco narrativo, então não é, porque é o egoísmo do driver, que é o Han Solo, não é? Para depois transformar-se para um líder. É um bocado como o Poe, agora da nova saga do Star Wars, está a acontecer. Ele começa como driver, ou neste caso como pilot, e agora ele é um Ox, é um líder. É o líder de resistência, dos rebeldes. É brutal. Os arcos narrativos dos personagens são muito giros. É brutal. Eu não sei qual é que era a Ash era uma personagem tão bem construída e tão interessante, não é? Eu não sei se deu para perceber muito bem. Acho que o arco dela era muito interessante. Eu acho que aí, nesta sessão, acho que o que foi interessante na Ash foi a ligação que o Oliver faz com a Ash e que o Fred faz com a Ash. Ou seja, acho que é uma personagem muito difícil de encaixar, que eu achei que era muito difícil de encaixar. Nós os dois conseguimos quase espontaneamente, eu através das armas e da maluquice, e o Fred através da humanidade, puxar a Ash para uma capacidade de comunicar connosco, uma personagem que à partida era difícil de comunicar. Foi muito giro isso. Não sei se concordas com o Joaquim. Eu acho que a Ash não é uma personagem difícil de interagir. Acho que pelo contrário. Acho que até é relativamente fácil de interagir com ela. É que ser no sítio certo, não é? Eu não tive foi a oportunidade de o fazer. Mas tu tiveste foi mais agora tive. Eu senti que nesta sessão tiveste. Sim, agora tive. Agora, obviamente, finalmente estava ao lado da Ash, finalmente tinha esses obstáculos todos. Mas é muito interessante porque tu foste pelo lado humano da Ash, tu foste tocar a Ash pelo lado humano e o Oliver foi tocar a Ash pelo lado dos objetos e pelo lado da maluquice. O lado material. Mas o lado humano é que é aquilo que interessa pesquisar na Ash. Sim. Não. É muito interessante. Está desligada da realidade, está desligada até dela própria, porque ela está perdida por tudo aquilo, pelas armas, pela violência toda à volta dela, e ainda não teve ninguém que agarrasse e a forçasse a ver quais é que são os efeitos das suas ações impensáveis, que ela não refletiu sobre elas quando as fez, e tentar criar-lhe uma ligação que ela não tem com o resto do mundo. Se isto continuasse, era muito engraçado, se fosse mais sessões, as decisões que o Daniel diria tomar num sentido ou no outro na evolução da personagem, ou seja, que evolução para a Ash, não é? E eu acho que é uma coisa que se calhar nem sequer está planeada, pode acontecer organicamente ou não. Tal como aconteceu com o Phoenix Fred e com o Oliver. E com o próprio GX. O próprio GX que começou com uma responsabilidade e muito agarrado a tudo aquilo que tinha e tem, e no fim da terceira sessão acabou liberto de tudo e de todos. Aliás, ele começou sem querer, sem se aperceber, começou a conduzir a personagem para uma libertação de materialização e das coisas que tinha, não é? Porque eram os temas, no fundo é engraçado, era o tema que ele queria tratar, não é? Acabou por ser, se não era, acabou. A humanidade, nós tratamos... É assim, quando eu pensei no Novo Mundo e no arco, em termos de feelings, eu pensei em começar com uma coisa primal, material, carnal,
e acabar com uma coisa existencial. Estão a ver? Era esse o meu objetivo, mas pode não acontecer, claro. Pode não acontecer. E daí todo este surrealismo estranho desta última sessão. Hoje olho para trás e vejo que há ali coisas que eu podia ter gerido muito melhor. Obviamente isso é sempre. Mas é sempre, não é? Isso é sempre, não é? Mas isto evoluir no sentido de chegares a ser uma coisa muito diferente do resto, para que fique bem atado, já tem de haver pelo menos uma semente. Se já havia a molécula, se calhar nos episódios anteriores tinha de haver, tipo, sei lá, uma pinga que caía de chuva que era assim desta cor, e o pessoal não percebia de onde é que vinha, pensava que era lixo. Mas é isso que eu adoro neste jogo, é a possibilidade de tu fazeres isso, colares isso e ser surpreendido. Estávamos a falar outro dia sobre aquela série que é o The Expanse. Eu estava a dizer, não é tanto a ver, é a estrutura da série, a estrutura não é o facto de ser no espaço, não é o facto de ser, a estrutura é, o Apocalypse World é um jogo que permite os twists que tu vês, as relações entre os protagonistas que muitas vezes nem sequer estão no mesmo sítio, estão anos-luz de distância uns dos outros. E a maneira como as cenas se colam umas com as outras, e os spins, não é? Acho que era um sistema... Aliás, eu até tenho... Eu tenho alguma pena eles não terem feito o Expanse no sistema de Powered by the Apocalypse, porque a própria série, se nós... eu estou a ver a série neste momento, né? Acabei a segunda season, estou agora a começar a terceira, e eu estou a adorar aquilo. E também acabam por influenciar em certas palavras, não é? Nunca eu pensei em molécula até ver o Expanse e depois fiquei, vou dar um nome a isto, ou não é o nome, vou sugerir. Nós trabalhamos com as nossas referências que juntamos. E depois é giro porque referências como o Kojima, referências de Apocalipse, que eu não teria sozinho nunca, mas que vocês têm, e que depois vão para este melting pot. E isto é criação colaborativa. É brutal. Nós estamos a criar espaços imaginários partilhados colaborativamente. É brutal. E o input de cada um de nós é importante para esta argamassa, e o todo realmente é maior do que as partes, e isto é uma coisa que eu acho fascinante. Acho fascinante esta direção, esta visão. No fundo é a visão que está por trás do Apocalypse World. É fascinante, e acho brutal toda, como está desenhado em termos de playbooks, a linguagem, os moves, a linguagem, e por exemplo, e é aquela coisa, e faz tão sentido principalmente quando queremos ter experiências cinematográficas em que as personagens têm uma influência brutal na ficção, não é? Que é quase todas, né? Quando estamos a ver uma série, estamos ali a seguir protagonistas que têm influência. Ou não, depende da construção da coisa. E é a mesma coisa quando olhamos para o Expanse e vemos tipo eles a chamarem Marine, Spy, Politician, Pilot. Eles próprios tratam-se pelos playbooks que existem, não é? Faz-me depois certa impressão, não só a utilização de outros sistemas, né, que o pessoal arranja, mas a não haver já uma... Ou seja, por tudo que eu quero fazer é como é que não é mais banal, como é que não é mais usual utilizar sistemas que, Powered by Apocalypse, que dão-te a possibilidade de ter uma experiência mais cinematográfica, mais de série, com protagonistas. Não é isso, porque o Star Wars, eu posso jogar a fazer um Star Wars da primeira edição. Eu faço as cenas, é cinematográfico. Claro. Eu faço é que a maior parte do papel está do meu lado como mestre de jogo. O que eu acho é que... E ambos os jogos... E atenção, e tudo é giro, não? Gosto de tudo. Sim, claro, são estilos. O que acontece é que as mecânicas do Apocalypse World são feitas para facilitar o contato de histórias colaborativamente. E é o contato de história. Não é o setting. O setting é o setting, que é o nosso setting que nós vamos lá pôr. Se eu vou jogar Star Wars, eu se calhar, se fosse jogar Star Wars com as mecânicas do Apocalypse World, quer dizer, não é o forte. Porque o forte é eu que estar a criar... É nós estamos a criar um mundo a cada esquina. No meio de uma conversa. Encontravas mais bloqueios na estrada do que estrada aberta. Aqui tens de ter estrada aberta, e não é por acaso que este jogo é passado no Apocalipse, no pós-Apocalipse. É exatamente para tu teres uma tela em branco. Exato. Onde tudo pode entrar. Porque se tu disseres, é no século XVIII, é uma chatice, porque o século XVIII já existe
de alguma maneira as O pessoal já expectativas são tem diferentes. ideias preconcebidas daquilo que Sim. tu tem Pois é. que esperar e pode encontrar e tudo o resto. Falaste uma coisa certa, aqui o objetivo é desafiar as tuas ideias pré-concebidas e se estiveres aberto, como acho que todos estivemos, às ideias dos outros, é espetacular, porque realmente a ideia não é pré-concebida, por isso é que também o mestre não deve preparar a parte do plot. Não há plot, não há enredo, quer dizer, o que há são elementos que depois se misturam todos em concreto à mesa. Com a colaboração de todos, mas isso eu já disse isto várias vezes. O que eu digo é, achei muito interessante as personagens e achei muito interessante a relação entre elas que se foi formando. Mesmo a relação, por exemplo, entre o Oliver e o Phoenix Fred, foi logo na primeira, mas foi um bocadinho à pressão, foi tipo, para criarmos ali uma primeira, não é? Claro. Ou seja, não tivemos tempo para cada um deles estar a fazer a sua coisa e depois irem se encontrando como seria se nós tivéssemos planeado isto para 8, 12 sessões, não é? Exato. Aí teríamos tempo para fazer, limar estas arestas um bocadinho melhor. Iam-se vendo de vez em quando, depois ia haver ali qualquer coisa que ia fazer vocês... conflito entre eles, um conflito, resolviam, ficavam assim mais ligados um ao mais outro. amigos, Exato. e depois o sacrifício do Oliver seria mais justificado. Exato. Não é? Aquele sacrifício que fez na corrida, Claro. na segunda sessão, poderia estar mais justificado se houvesse 4 sessões para trás, se calhar de build-up, não é? Era bom se houvesse uma ou duas sessões entre as sessões que tivemos, não é? Mais ou menos. Tivesse-me ido para as 12. Yeah. Em vez das 4. Para as 12 era perfeito, porque dava para fazer isto tudo com muito mais calma, fazer explorar. Mas isso é como tudo, aliás. Mas isso também é um bocado o desafio do que nós aqui, como canal Rola Iniciativa, não é? Estamos aqui a fazer nos sábados, é um bocado o desafio do género. Experimentar um sistema, primeiro para mostrar que há outras coisas sem ser D&D. O quê? Estão-nos a ouvir e não sabiam que isto não era D&D. Não é D&D, é Apocalypse World. Não há só D&D e também um bocado eu sinto um bocado, ali o challenge, não é? O desafio de contar uma história em 4 sessões, que não é fácil às vezes. Pronto, e às vezes, olha, os jogadores e o mestre têm que trabalhar em conjunto para a coisa funcionar. Às vezes nem 4 sessões que temos, coitado do Joaquim no mês passado só teve 13 e foi 2, a sério. Uma delas Vocês tentam jogar o Star Wars da Fantasy Flight Games? Sim. Jogámos em junho. Tem estado a gostar? Gostámos bastante, sim. Sim. Tem mecânicas. Eu também mestrei, eu também mestrei e também gostei. O sistema de Genesis, não é? É brutal aquilo. Mas É muito giro. Em termos de que lanças uma data de dados positivos, negativos. sim. E depois cancelam-se todos e tu ficas a olhar para os zeros e ficas, ora bem, isto é o quê? Tens uma data de complicações, vantagens, sucesso e falhanças. Podes sempre tirar stress e aumentar stress, não é? Sim. Sim. Como default, que é mais fácil, não é, Joaquim? Exato. Queres falar um pouco sobre isso? É bastante interessante porque também é um sistema que consegue ser narrativo. Dar um nível de sucesso e de vantagens ou complicação estás a adicionar à história, estás a alterá-la com pormenores pequeninos. Não é apenas uma mecânica de esta ação foi boa, tiveste um bom sucesso, mas cansaste, ou não foi só boa, tu recuperaste de stress. Não, todas essas coisinhas mudam também o decorrer da história. A maneira como estás a contar a história, não é? Não é apenas um sim ou não. Certo. O sistema sim ou não é propriamente narrativo. Diz-te se tu conseguiste fazer aquilo que estavas a precisar de fazer naquele momento. Certo. Não te está a dizer sim, tu conseguiste fazer, mas houve qualquer coisa agarrada horrível ou foi além das tuas expectativas. Nós tivemos um exemplo em concreto na nossa sessão, onde foi na segunda ou na terceira, em que eu e o André tivemos um momento de conflito. Ficou justificado no fim quando eu usei o Force Point, o Destiny Point que sobrava para retratar um flashback. Retroativamente, onde eu fiz algo que todo o resto do grupo reprovou. Went to the dark side. Temos que ver se a gente arranja pelo menos aí mais um espacinho para uma sessão
Porque eu lembro acabar. que Mas é um jogo que também que abre que horizontes, que faz coisas um bocadinho diferentes com os dados, que eu até acho que são bastante bem Sim, sim. conseguidos. Sim. A outro nível, porque, na minha opinião, a um nível mais diferente, mas eu acho que sim, que, por exemplo, as firefights de Star Wars nesse sistema são muitas vezes espetaculares. Tu de repente acertas no candeeiro e o candeeiro cai, pá, e fica tudo às escuras. É brutal. Pá, ou tens um triunfo e acertas É- nos barris e explode tudo É a questão do miss com matas. vantagem ou o hit com complicação. Ei pá, isso é brutal. Sim. É o que eu mais gostei. Aliás, eu e não só, sei pelo menos o meu sobrinho gostou tanto de nos ver, em termos de ver que a personagem conseguia, mas complicava a vida dos outros, ou que falhava, mas que tinha uma vantagem. Ele gostou tanto disso, começou logo a ver os PDFs e a ver os preços para arranjar. E para ser honesto, não sei se ele já arranjou o Star Wars, Olha, mas pronto, mas ele estava interessado. Mas diz, João, o que é que ias dizer? quem é que vai mestrar Vampire? É o Daniel? Em princípio deve ser. Joaquim? Não sei. Eu É um não me deles. sinto eu não me sinto capaz de mestrar Vampire. É um deles. Pá, o Joaquim sou tem muito mais verde do que anos de experiência em Vampire, não é? Por isso. Mas olha. Como eu disse na análise, a minha experiência com o Vampire prende-se a duas sessões que nós jogámos aqui no Qual Iniciativa, e que, por eu ter jogado uma vez e meia o Vampire da Masquerade Bloodlines para o PC, é aquilo que eu sei de Vampire. E pronto, li agora a quinta edição porque foi de trabalho. E pronto. Muito bom. Apesar de ser conhecedor do universo e de gostar imenso da questão da intriga e do culto e tudo o resto, não me sinto capaz de fazer jus àquilo que o sistema... Eu aconselho a procurarem lerem um PDF de um jogo que por acaso também é Powered by the Apocalypse, mas... Deixa-me eu dizer o nome dele. É esse. Undying. Mesmo, Joaquim, já conheces? Está ali! Tens Undying? Tenho Undying. What the fuck? E nunca mestraste Undying para mim porquê? Mas tens em formato físico. Livro físico é lindíssimo. É? What the fuck? Eu estou literalmente no meu cart a Leisure Games. Mas esta semana vou comprar. Isto disse o Daniel, não é? Porque foca logo diretamente à questão da intriga. E olha que é um jogo muito bem conseguido. E tem uma coisa também que é curiosa, que é o seguinte: é que é um jogo que eu não olhei para ele ao princípio durante muito tempo, porque é sem dados. O que fiz, e eu, pá, sem dados, o que é que isto é? Pá, não, sem dados, se for bom, funciona bem. Mas, não, olha, um que funcionou muito bem, que foi o que nós temos a jogar, que foi o Golden Sky Stories, não é? Não é uma gestão de risco, é uma gestão de recursos. É quanto é que tu te queres expor ao perigo e quanto é que tu queres arriscar para... não é nem sequer arriscar, é quanto é que tu queres dar para isto funcionar. O que faz sentido... E gostei, considero preciso experimentar ao vivo, ainda não consegui jogar, claro. Mas olha, mas para mim é talvez o hack mais bem conseguido e mais elegante de todos os hacks de Apocalypse World. Todos. Ok, curioso. Mas hoje aqui, o que tu acabaste de dizer, por exemplo, eu acho que é o que faz sentido em Vampire. Num jogo de Vampire, em que és um vampiro e há a mascarada, né? Em que tipo, até que ponto é que estás disposto a arriscar? Tipo, tu és um vampiro, tu vais fazer aquilo. Agora, até que ponto é que estás disposto a arriscar? Ou quão fundo é que queres fazer o que queres realmente fazer? E então eu vejo o Undying. Eu nunca joguei Undying nem Vampire, by the way. Isto é só de quem lê, quem vê, né, as duas ideologias. Não enganas, nós jogamos. Pois não jogamos. Nunca joguei nem Vampire nem Undying. Não, isto não conta. Não conta. Não conta. Na forma como lá estávamos, não conta. Eu nunca joguei nada de Vampire nem Undying. Mas quando eu li os dois, um pouco que li, né? Undying pareceu ser mais Vampire do que Vampire realmente é. Mas atenção, isto aí está, é a minha perspectiva de quem ainda não experimentou. Olha, eu Vampire não estou muito interessado em jogar, porque... É diferente, não é? Eu apanhei o roleplay numa época muito anterior, e depois tive um hiato muito grande, que foi exatamente na altura em que em World of Darkness
Portanto, joguei muito pouco, não apanhei essa. Mas o Undying pelava-me por jogar. Temos que um dia jogar em seja, uma one shot, não é? Eu acho que Undying e Vampire the Masquerade são diferentes. experiências diferentes. Não é Sim, propriamente sim. isso que estamos aqui a falar, mas muito rapidamente a minha ideia que eu tenho entre os dois é que Undying explora com certeza muito melhor a ideia do monstro imortal que vive centenas de anos. E Vampire the Masquerade não consegue simular isso tão bem, porque se perde muito nas minúcias. É um sistema com uma granularidade tão maior, tão mais fina, em que todas as coisinhas que caem tu tens de as analisar, que acabas por ficar com esse segmento narrativo da criatura super antiga, acaba por ficar bem perdido. É mais um jogo de rebeldia de novas gerações contra antigas, de lutar contra a pirâmide, Sim, contra anarquia, costumes, conflitos de gerações. É lutar contra a Torre de Marfim e tentar sobreviver quando ela te cai em cima, ou quando ela te tenta esmagar. Acho que essa é a diferença principal entre os dois jogos. Não é. O Undying não é para jogar o Neonate. Não é para jogar o vampiro novo. Undying é para jogar o vampiro antigo. O velho vampiro que está. O Undying é mais Game of Thrones e tu estás numa posição de poder, não é? Estou a perceber. Isso é giro. Sim. Sim. É um bocadinho mais nessa onda. E aí o Undying entrega melhor a fantasia de ser vampiro do que o experiente, não é? Exato. Estou a ver. Parece. Ok. A não ser que tu não sei que tu arranjes uma forma de jogar Undying completamente absurda que seja de um vampiro irresponsável. Não. Mas estou-te a perceber. Pelo que li, faz sentido. O que estás. Não, porque os teus próprios moves, a maneira como tu interages com a ficção, vai pressupor. Tu estás com um nível de poder e de influência completamente diferente, não é? Tu não estás a jogar o que está a acontecer num beco em que estás a ser assaltado pelos lobisomens. Estás a jogar jogadas de poder. Exato. Em Vampire the Masquerade, eles depreendem que o mundo é mais ou menos este nível e eles estão mais ou menos aqui. A não ser que sejam muito velhos, então estão lá mesmo em cima. No Undying, tu não começas assim. Começas imediatamente lá em cima. Começas num nível muito diferente, porque partem do princípio de que se é um predador de humanos, eles vão ganhar aos humanos por mais que os outros tentem fazer. Tanto que normalmente as moves são reduzidas a coisas muito específicas de eu ganho. Então está bem, fazem uma aposta e se a aposta for o suficiente para ultrapassar a coisa, tu ganhas, sem dúvida alguma. E passamos à frente. Se empatares, se calhar ganhas, mas tens. E aí, depois outra coisa, um elemento muito grande de PVP. Tem, brutal. Undying, porque o que é que não é certo que aconteça? Porque a parte da adversidade são os outros jogadores que têm agenda. Então tu tens uma agenda no sentido de o que tu queres fazer, vais conseguir fazer muito facilmente. Tens, portanto, poder. Tens agenda. Mas os outros jogadores que estão a jogar contigo também têm agenda, não é? E, portanto, também têm objetivos que podem não ser coincidentes. E às tantas, e que nunca vão, e em última análise nunca vão ser. Porque depois o jogo chega a uma altura em que o que realmente brilha é no conflito entre as várias agências de jogadores. A ideia é mesmo essa, é as agendas dos jogadores entrarem em conflito um com o outro e alguém ter de ceder ou então alguém ter de morrer. Pois. Porque não é os jogadores um grupo contra o mundo. É os vampiros anciãos uns contra os outros. E todas as personagens são exatamente isso. E há outra coisa interessante, porque isso aí é uma coisa típica de Power of the Apocalypse. No Apocalypse World, nós podemos perfeitamente estarmos aos tiros as personagens estarem aos tiros uns contra os outros, estarem-se a matar, dar facadas uns aos outros, estarem a enganarem-se uns aos outros, terem agendas conflituosas, que nós, enquanto jogadores, não só a ficção não fica prejudicada com isso, como nós, enquanto jogadores, continuamos a dar tão bem ou melhor do que estávamos, e a divertir-nos ainda mais. Porque, ou seja, não nós é pelo estamos a facto combinar
esses conflitos, nós estamos a Não. organizar esses conflitos um com o outro. Claro. Então, Literalmente. não é eu vou-te Não estraga ganhar. o jogo. Não Dizer estraga o assim, jogo. e sabe? Pá, queremos ver onde é que esta coisa vai chegar. Sim. Vamos aqui lutar um bocadinho um contra o outro para ver quem é que consegue ganhar ou para ver se conseguimos lixar o outro. Até a um determinado ponto, até porque tens agendas diferentes, porque o Oliver tinha uma agenda e a Ash podia ter outra. O Phoenix Red podia ter, apesar de serem amigos, não é? Como acontece, aliás, no The Expanse, mais uma vez, em que há alturas em que as personagens estão mesmo numa rota de colisão entre elas porque acreditam coisas diferentes, apesar de serem ambas porreiras e amigas e até são bons companheiros de copos, mas se calhar tem de destruir aquele planeta porque tem de ser, e o outro acha que não porque realmente não pode. Não se pode matar pessoas. É brutal, é brutal. E olha, diga-me uma coisa, aqui para fecharmos não só não, a conversa não é preciso fechar, mas aqui a gravação. Jogariam outra vez Apocalipse World? Claro que sim. Sim, por favor. Sim. É lá. O João Talasso já sabia qual era a resposta. Agora, E eu posso dizer, André, que aquilo que me vai acontecer com a Ash e com o Apocalipse World vai ser aquilo que me aconteceu com o Ramon Ramírez e com o Vampire. Eu tenho saudades como caraças de assumir o papel do Ramon Ramírez e eu sei que vou ter umas saudades caraças de assumir de interpretar a Ash. Está lá atrás sempre. está lá atrás, guardado. Está Vai lá ficar guardado. guardado. Não. Tu queres deixá-lo sair, mas ainda não tiveste a oportunidade. Vai ficar E a Ash é um caso também engraçado de criminologia, não é, Daniel? Olha, exatamente. É estar a entrar dentro de... Porque há pessoas assim como ela, não tão exuberantes, eventualmente, Sim. mas... É daquelas coisas, como eu não consigo exercer a minha profissão, às vezes aproveito e faço estas brincadeiras. Agora, eu vou-vos confidenciar uma coisa, a questão da esquizofrenia da Ash ficou estabelecida conforme está no momento de criação do personagem da primeira sessão, em stream. Eu já sabia que ela tinha problemas, eu já sabia que ela tinha esquizofrenia. Mas eu estava, enquanto o André estava a falar, ou com o Joaquim ou com o Bruno, eu já não sei com quem, já não sei qual foi a ordem das perguntas dos personagens. Eu estava a olhar para um pedaço de post-it que eu tinha à minha frente e eu perguntar-me: falta aqui qualquer coisa? Uhum. E depois comecei a fazer referências, porque a principal referência que eu tinha para a Ash era a Harley Quinn. Uhum. Sim. Sim. Depois lembrei-me da Jinx do League of Legends. E lembrei-me que a Jinx do League of Legends fala com as armas Com dela. as armas, pois é. Yep, sim. A Ash era completamente Jinx. Mas mais longe, mas ia mais longe e não era tão mas foda. tão alegre. Jinx gosta de ver cenas explodir, mas não é de uma maneira de que eu quero ver pedaços de sangue e de osso a voar pelo ar. Não, eu quero ver uma explosão. A Ash é de uma forma inocente. A Jinx é de uma forma inocente, a Ash é de uma forma sanguinária. Patológica. Mais Exato. patológico. Muito bom. Tu, Mas olha, depois chegava... diz isso. Sim, mas se calhar estávamos a chegar à conclusão que o Oliver também ia para o mesmo hospício direto. Não é? Iam ficar os dois companheiros do hospício. O Oliver surpreendeu-me imenso esta sessão, tipo... Sim. Brutal. De longe pensar que o Oliver ia chegar onde chegou. Não, tipo... Para mim, o momento catalisador do Oliver que planeei foi a morte dele. A morte, quer dizer, quase morte, porque foi a partir daí que eu achei que ele ia mudar e que ia acontecer. Ia ser um momento traumático que o ia definir. Sim. Exato. E isso fez todo sentido e faz na ficção todo o conceito. E na vida real também. E na vida real também. Em que tipo, tiveste aquele momento Se não levas traumático um e tiro depois ficas igual. vais-te deixar a parte da humanidade que tens, não é? E entregar-te às máquinas porque já tinhas aquela ligação com as máquinas. Agora foi completamente surpreendente. Entregaste ao organismo, àquela molécula, àquela substância alienígena que tu não compreendeste. Porque é a curiosidade dele. Exato. Porque é querer sair realmente. É o olhar. Isto faz tudo um full circle. Era porque era um anti-Kojima. E faz tudo um full circle brutal. Humanidade. Olha, para mim, faz tudo um círculo, um loop brutal, em que tipo,
tudo vai parar àquele olhar longínquo. Sim. Que vai, não é que foi não é fundamental para lá, para mim na construção da personagem. não é para lá da Hyperion, é para Foi lá uma do pergunta. planeta Terra, Ou é seja, para foi lá. uma pergunta no X. Foi uma pergunta no X. Quem é que tu apanhaste a olhar para o horizonte? Isso, quando não havia horizonte? do playbook do Driver. Do playbook do Driver. Do Exatamente. playbook do Driver. A pergunta do playbook do Driver Qual de vocês é que eu apanhei a olhar fixamente para o horizonte? definiu o personagem de um Save Head. É isto que eu adoro. É imenso. Mas eu gosto muito quando os jogos têm inteligência de colocarem as perguntas da ficção como catalisadores da criatividade uns dos outros. E acho que já se referi a vocês outro dia um jogo que também faz isso de uma outra maneira, mas de uma forma espetacular, que é o Beyond the Wall in Other Adventures, na criação de personagem, em que a criação é feita de tal maneira que é um puzzle em que se vai descobrindo, vai-se criando uma aldeia e um problema e uma cultura com base nos contributos de todos. Não é? É uma coisa... E depois ganha-se elementos que eles próprios, sobretudo até para o mestre do jogo, o joining the dots, estás a ver? É o joining the dots que é o desafio em que consegues dizer, que giro, há isto, aquilo e aquilo outro, e agora como é que eu vou fazer isto com uma ficção que funcione? Que giro. São catalisadores de criatividade. Exato. Por isso é que eu gosto muito. E olha, Joaquim, diz-me uma coisa. Se tivesse de dizer alguma coisa, alguma palavra, alguma frase a alguém que nunca jogou ou que está prestes a jogar Apocalypse World, o que é que dizias? Super divertido. João Talasso, o que é que dizias? Olha, eu dizia uma coisa, eu acho que é uma máquina de contar histórias. O que eu dizia é ler o livro com muita atenção, despir-se de preconceitos e fazer exatamente o que está escrito no livro. Boas dicas. Partir do princípio de que eu já sei mestrar, eu já mestrei outros jogos. Não, porque... mas se fizeres exatamente... Não porque o mestrar Apocalypse World, estou a dizer isto muito sinceramente, eu mestro vários jogos. Eu quando mestro Apocalypse World estou a mestrar de uma maneira diferente de quando estou a mestrar, imagina Star Wars. Quando estou a mestrar, imagina Warhammer Fantasy, ou outro jogo qualquer. Eu no Apocalypse World sou um facilitador, apanho a criatividade dos outros e o meu papel é facilitar e colar. Não tenho plot, não tenho enredo. Sou escrupuloso a obrigar o meu cérebro a pensar de uma determinada maneira até na organização das threads e por aí afora. E o jogo brilha. Eu quando estou a mestrar outros jogos, eu mestro de maneiras completamente diferentes. E também divirto-me à mesma, como é óbvio. Também, isso tem tal. Mas é o que eu vejo. Leiam, porque esse manual está pensado também para dizer, atenção, o que está lá não é a melhor maneira de mestrar todos os jogos. Exato. É a melhor maneira de mestrar Apocalypse World. Muito, muito bem vendido, sim senhor. E Daniel de Carvalho, o que é que tu dizias? Uma palavra, uma frase? Por falar em parafilias, psicopatias e outras coisas, tu és da família do Bruno? Do quem? Do Bruno de Carvalho. Eu acho que não. Mas não. Olha, Daniel... Eu saiba não. Eles tirarem gasolina para a fogueira. Eles vão tirarem gasolina para a fogueira. Meu Deus. Daniel, diz-me lá então umas palavras ou o que queiras dizer a alguém que nunca jogou ou que está prestes a experimentar Apocalypse World. O que é que dizias? Vai sem medos, sem preconceitos. Todos nós temos aqueles momentos em que temos que nos deixar levar pela réstia de loucura para preservar a nossa sanidade e Apocalypse World permite isso mesmo. Pá, bonito, fogo. Olha, é neste tom e nesta frase então que acho que devíamos terminar esta conversa. Obrigado por estarem a ver, obrigado por nos apoiarem via Patreon e Subscriber, pessoal. Por isso, até à próxima pós-conversa, seja lá do que for. Fiquem bem, um abraço.